Devocional Fé Bíblica. A maior necessidade do homem: receber a salvação, receber Jesus como seu Salvador, porque Jesus Cristo é o Salvador. Ele é a salvação preparada por Deus para todos os homens. Aleluia! Graças a Deus por mais um dia abençoado, mais um dia de vitória que o Senhor nos concede. Eu gostaria de ver 2 versículos da Palavra de Deus para encerrar este assunto que estamos considerando sobre a necessidade do homem receber. O primeiro versículo se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a versículo 4, que diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aleluia! A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 3 é o que temos falado sobre a plena redenção. Em Cristo Jesus, Deus resolveu completamente o problema do homem. E Cristo transformou-se para nós na nossa Canaã, a terra que mana leite e mel. Como houve uma Canaã para o povo de Israel, saíram do Egito, que é uma figura do mundo e do domínio de Satanás, e foram transportados para Canaã, saíram da escravidão, saíram debaixo do domínio de Faraó e foram levados para Canaã, a terra de abundância, a terra que manda leite e mel, bem diferente lá da escravidão no Egito e bem diferente do deserto, da escassez que eles atravessaram. Assim como havia uma Canaã para o povo de Israel, segundo a antiga aliança, para nós, o povo de Deus, segundo a nova aliança, também temos a nossa Canaã, que é Cristo e a salvação que foi providenciada por Cristo. Somos transportados do império das trevas, saímos de debaixo do domínio de Satanás e fomos introduzidos no reino de Deus, na terra que manda leite e mel, que é Cristo. E aqui no versículo 3, é exatamente isto que Pedro está falando. Seu divino poder providenciou para nós tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é uma vida santa, é uma vida agradável a Deus, é uma vida temente a Deus. Então Pedro diz que o poder de Deus providenciou para nós a capacidade de vivermos uma vida santa, uma vida livre do pecado, do domínio do pecado, livre do egoísmo, uma vida que agora vive para Deus, para agradar a Deus, não uma vida voltada para si mesmo, mas para agradar a Deus, amar a Deus e os homens. E também seu poder providenciou tudo o que necessitamos para aqui e agora. O poder de Deus nos capacita a viver uma vida santa, o poder de Deus nos leva para a eternidade, e o poder de Deus em Cristo, a redenção que Cristo providenciou, cobre toda a nossa necessidade para a vida material, a vida física, a vida conjugal, a vida familiar, a vida financeira, cobre todas as áreas da nossa vida. É isso que Pedro está falando. E ele falou, isso acontece por meio do pleno conhecimento
daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Bem, através de eu conhecer, através de eu crescer no conhecimento, chegar ao pleno conhecimento, que a graça vai ser multiplicada em minha vida. Ou seja, vou experimentar mais e mais da graça de Deus que já está providenciada para mim, que já está liberada para mim em Cristo Jesus. É como Israel, através de Josué, conquistando Canaã. Deus prometera Canaã para o povo de Israel. Deus introduziu o povo de Israel em Canaã. Mas a promessa que Deus fez para Josué foi a seguinte: onde pisar a planta dos teus pés, essa terra é tua. Deus deu a terra, mas o povo tinha que entrar e pisar. Onde eles pisassem, a terra era deles. Onde eles não pisassem, não era deles. É o que acontece hoje. Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Mas precisamos pisar. Precisamos, como temos aprendido, agarrar, tomar posse daquilo que já é nosso. Se eu não pisar a terra, se eu não agarrar a terra, eu não vou experimentar. Por isso que algumas vezes nós não entendemos bem. Deus já deu plena graça, como que nós vamos ter mais graça, como que vai multiplicar a graça se Ele já deu a graça. Ele está falando de experimentar a plenitude da graça. Mais e mais graças serão dadas a mim na medida que eu experimento a graça que já foi me dada. A multiplicação da graça é experimentar a plenitude da graça que já foi dada a mim. Então, continuando, ele diz, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Bem, através da palavra, Deus nos deu a sua palavra, as suas preciosas e grandiosas promessas, para que através delas possamos experimentar a plenitude da redenção providenciada pelo Senhor Jesus. É através da palavra que eu recebo, que eu experimento o que Deus fez por mim. É através da palavra que eu tomo conhecimento. Eu preciso ouvir a palavra, dar crédito à palavra. Eu preciso ouvir a palavra e me agarrar à palavra e manter-me firme com a palavra, independentemente do tempo passado entre a promessa e a concretização da promessa, entre o conhecimento da realidade espiritual e a experiência dessa realidade na minha vida aqui e agora. Há um período, há um tempo, há um processo de crescimento da fé, de amadurecimento da fé. Esse processo de crescimento não pode destruir a minha fé. Pelo contrário, eu tenho que me agarrar à palavra, eu tenho que dar atenção à palavra. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu dar, Ele dará. Se Ele diz que é uma realidade espiritual, é uma realidade espiritual. Mesmo que eu não a esteja experimentando, eu tenho que crer que ela é real. Mesmo que tenha passado um longo tempo desde quando eu tive conhecimento da verdade e a confessei, mesmo assim eu tenho que crer que ela é real. E quando eu creio e não desisto, mas me agarro às suas grandiosas, veja, as promessas são grandiosas, as promessas são preciosas. Quando eu me agarro às grandiosas e preciosas promessas de Deus, eu recebo a realidade espiritual providenciada pelo Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto é a palavra. Receber a palavra, conhecer a palavra e me agarrar à palavra sem abrir mão dela. Outro versículo está em 1 Coríntios 2,12, que diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado
gratuitamente. Aleluia! Nós recebemos o dom do Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso professor, o nosso instrutor, o nosso mestre e o nosso Senhor. O Espírito Santo é o Senhor presente em nós. O Espírito Santo é Cristo em nós. Cristo se tornou o Espírito que dá vida. Tudo que ele fez foi colocado no Espírito eterno, seu sangue, sua morte, sua conquista, sua ressurreição, tudo foi colocado no Espírito Santo. Podemos dizer hoje que o Espírito Santo é um Espírito composto. Ele está composto com toda a humanidade de Jesus, com toda a obra de Jesus, com todas as bênçãos que Jesus conquistou, com toda a realidade espiritual. O Espírito Santo é quem nos introduz nesta herança. O Espírito Santo é quem nos guia, nos mostra, nos faz entender a nossa herança. Ele que abre o nosso entendimento espiritual. Ele que nos capacita a entender, a absorver e a experimentar as realidades espirituais conquistadas pelo Senhor Jesus. Ouça bem, escute. Deus nos deu a palavra, suas promessas grandiosas e preciosas. Ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos a palavra e o Espírito Santo. Em comunhão com o Pai, através da palavra e do Espírito Santo, nós vamos entendendo a plenitude da redenção. Nós vamos compreendendo, vamos assimilando e vamos experimentando. E o meio para que isso aconteça é a fé. Crer no que a palavra diz. Agarrar-se à palavra. Agarrar-se àquilo que o Espírito Santo nos fez entender. E segundo é confessar. Confessar a palavra. Confessar aquilo que o Espírito Santo nos iluminou. Como diz aqui Paulo, nos levou a entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. Como nós temos falado, o homem não tem que fazer mais nada. O homem não tem que conquistar a sua salvação. O homem não recebe nada por merecimento. Deus já nos deu gratuitamente no amado. Já nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Nós temos que saber o que foi nos dado gratuitamente. Nós sabemos pela palavra e sabemos pelo Espírito Santo que nos faz entender, que abre para nós a revelação da palavra de Deus e nos dá um entendimento maior sobre o que a palavra está dizendo. Através da palavra, através do Espírito Santo, crendo e confessando, nós vamos experimentar gratuitamente tudo aquilo que é nosso em Cristo Jesus. Comunhão com o Pai, através da palavra, através do Espírito, nesta comunhão nós recebemos, nós experimentamos e andamos segundo a vontade de Deus e andamos segundo a redenção que Ele providenciou para nós. Creia e confesse a palavra e o poder do Espírito Santo que está em você para te capacitar a viver em vitória. Aleluia! Até outra vez nos encontrarmos afirmando que em Cristo Jesus Deus já te abençoou rica e abundantemente.